Boa tarde, gente. Aproveitando aqui que eu tô fazendo uma limpezinha nas minhas plantas, a chuva deu uma trégua hoje. Então, gente, os fungos, né, eles aparecem muito nessa época aqui, tem mais umidade, época de chuva, essa oscilação de temperatura, né, aquela mudança de temperatura, e vai aparecendo, olha, essas manchas aí nas nossas plantas, que são os fungos. Então, gente, esses fungos, eles têm como se fossem sementinhas, né? Que são os esporos, que são as sementinhas dos fungos. Então, por isso que eu estou fazendo essa limpeza. É necessário a gente estar retirando as folhas afetadas para que essas sementinhas elas não venham se multiplicar no nosso plantel. Então, o fungos, ele se prolifera de maneira muito fácil, por conta de ser muito pequeno, muito pequeno. Então, o vento leva de uma planta para outra, água, o manuseio, né? Então, leva de uma planta para outra. E muitas vezes as nossas plantas, elas ficam ali amontoadas, porque a gente tem pouco espaço, né? Às vezes a gente tem muito espaço, mas tem pouca bancada, e a gente acaba amontoando essas plantas. Então, isso daí também vai acarretar, né, em uma proliferação mais rápida de fungos nas suas plantas. Então, o primeiro passo, se você tem espaço para você deixar as plantas com um intervalozinho de uma para outra, para que haja ventilação, né? Para que as plantas não fiquem esbarrando uma nas outras. Então é interessante se você puder fazer isso. Outra coisa que também ajuda, né? Mas às vezes a pessoa não está podendo no momento, é você fazer uma bancada com cobertura. Vai ajudar. Não que vai dizer assim, não vai mais dar fungos. Não, pode sim ainda dar fungos, porque a gente sabe que a umidade ela fica no ar, né? E mesmo que a planta não receba chuva diretamente sobre ela, mas a umidade fica no ar, né? Então pode ainda ter problema de fungos, mas já vai diminuir aí bastante a probabilidade de você ter aí apodrecimento de raízes. Porque esse fungo das folhas, ele é mais fácil da gente cuidar, né? E ele traz menos risco de você perder uma planta. Então, gente, olha aí como é que tá. Essas manchas aí são os fungos. Não é assim coisa para você alarmar, para você ficar em desespero, mas é para ser cuidado, para ser tratado. Porque uma vez que esses esporos, nessas sementinhas, elas vão sendo espalhadas no ambiente, a proliferação de fungos ela é muito rápida. Basta ter umidade, né? É como se fosse mesmo sementinha de uma planta. Basta ter umidade, um pouco de calor, que ele já vai ali se multiplicando, né? Por isso que a gente vê muito criar fungos em lugares abafados, né? Onde fica úmido e ao mesmo tempo, né, ali abafado. Então, é interessante fazer essa retirada, descartar as folhas, tirar as folhas que tiverem nos vasos, tá, gente? Aquelas folhas velhas que vão ficando no vaso. Então, é super importante você estar fazendo a limpeza e pega ali todas essas folhas que estão afetadas, coloca num saco plástico e descarta, tá, gente? Não deixe no meio do plantel, para que não prolifere. Agora a gente vai entrar, agora que a gente já entendeu como é que né, a questão do fungos, como é que ele age, como é que ele se reproduz. Então agora a gente vai falar aí um pouquinho sobre a questão da prevenção. O melhor tratamento, né, contra fungos é a prevenção. Depois que a planta já está com fungos, é mais complicadinho de você fazer o tratamento. Mas você pode usar aí preventivamente, você já sabe mais ou menos os meses que começa a chover muito na sua região, você já sabe os meses que começa a esfriar na sua região. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um tratamento preventivo. Aqui na minha região, por exemplo, eu sei que quando chega pelo mês de dezembro, já entra aí a temporada de chuva. Então, o que a gente pode fazer? Lá no mês de novembro, início de novembro, já começa a entrar com fungicida, para quando chegar no tempo da chuva, a sua planta ter mais resistência.
Aí tem o fungicida sistêmico, que vai ser aquele que vai agir na planta, né, por dentro e vai agir por fora também. Ele é mais difícil de achar, mas se vocês acharem, dê preferência a ele, tá? Aí vai ter o fungicida da marca Forte, tá? Vocês podem colocar aí no Google para pesquisar fungicida sistêmico da marca Forte, vai aparecer lá. Então é uma opção, eu acho que é o mais fácil de vocês encontrarem. Vai ter outros que você vai achar aí em casas agrícolas, você vai achar em floriculturas, às vezes até em supermercado também, supermercado grande vende fungicidas. Aí é só você olhar lá direitinho se é um fungicida sistêmico. Agora, se você não encontrar mesmo, né, você pode estar usando aí um opcional. É tão bom quanto o sistêmico? Não, gente, não é tão eficaz, não age, aliás, tão rápido quanto o sistêmico. Ele é bom, mas ele demora mais um pouco para ele começar a fazer efeito ali na planta e vai precisar também de mais aplicações. Então, o que você pode usar? Pode usar a água sanitária diluída, que vai ajudar aí nessa questão. Se for colher normal, 3 colheres de água sanitária para 1 litro de água. Se for aquela colher grande, aquela de sopa, né, 2 colheres. Aí você pega, pulveriza sua planta todinha, tá? Você pulveriza, tanto nos galhos, como folha, como caudex, porque os esporos eles se espalham. Ou então você pode estar usando a água oxigenada. Vou deixar a tabela aqui para vocês, tá? Da água oxigenada. Do mesmo jeito, vocês fazem a aplicação na planta toda. Porém, vocês vão ter que fazer mais vezes, pelo menos aí, gente, no tempo de chuva, umas 3 vezes por semana, uma boa aplicação. E pode até deixar também um pouco cair no substrato, que também é bom, tá? Então, fica aí essa dica para vocês, que é mais em conta e mais fácil de vocês acharem, né? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.